existem em nosso universo. E nós temos algumas estrelas de primeira grandeza que elas são tão grandes que elas não passam entre o espaço que existe entre o Sol e a Terra. E nós não estamos tão perto assim. Você, para sair daqui e chegar até o Sol, precisa viajar pelo menos 8 minutos. Isso viajando à velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. E ainda que você faça essa viagem tão longa e perceba esse espaço imenso, algumas estrelas não passam por essa abertura. Agora, como pode haver bilhões delas, todas conectadas numa Via Láctea, sem que haja acidentes, todas viajando na direção da constelação de Pégasus? Tem que haver um Deus inteligente que projetou tudo isso. A natureza, no seu micro e no seu macro, revela quem é Deus. Mas há uma perfeita revelação de Deus. Ela acontece na pessoa de Jesus. Quando lemos a Bíblia, de forma particular, o ministério de Cristo, sua vida, seu ministério, nós percebemos quem é Deus. De fato, ele declarou em João 10,30, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Então, conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Então, Deus escolheu ser revelado através de seus filhos. Mas há uma revelação que nós chamamos de revelação especial. Deus tem uma revelação especial. Que revelação é esta? É esse livro que eu seguro aqui. É a Bíblia Sagrada. Esta é a revelação especial de Deus. É porque através desse livro nós podemos conhecer e aprender mais a respeito de Deus. E eu queria desafiar você, nessa noite, a nós nos interessarmos mais por esse livro. Nós produzimos um vídeo para cada dia. E quando esse projeto começou, a única intenção que nós tínhamos é que as pessoas tivessem mais contato com a palavra de Deus. Porque este contato, ele é fundamental. E eu vou dizer para você por que ele é. O ano de 2021 não tem sido um ano fácil para muitas pessoas, nem de 2020. Mas 2021 foi um ano que começou com sustos na minha casa. No mês de fevereiro, era uma quarta-feira, eu estava pregando em uma de nossas igrejas, lá em São Paulo, quando eu recebi um telefone da minha esposa, e ela dizia para mim que nosso filho não estava bem, que ela o havia levado para um pronto-socorro da Unimed, e que ele estava sendo cuidado, mas que eu deveria ir correndo para lá. Eu saí da igreja e fui direto para esse pronto-socorro, no mês de fevereiro desse ano. E o que havia acontecido? Há vários dias, meu filho caçula, de apenas 3 anos de idade, estava pedindo água o tempo inteiro, bebendo muita água. Ao mesmo tempo que bebia muita água, ele estava perdendo peso. Nós o levamos ao pediatra, que nos atende desde o seu nascimento. Ele disse que tudo estava bem, com exceção de uma garganta um pouco inflamada. Passou alguns antibióticos. Os antibióticos foram ministrados e meu filho teve ânsia de vômito, vomitou muito. E a minha esposa disse, o nosso filho não está bem, alguma coisa está errada. E levou novamente para um outro médico. E quando chegamos lá num pronto-socorro da Unimed, Deus encaminha tudo como a gente tem certeza sempre, e ele foi atendido por uma médica, que quando olhou e percebeu os detalhes, pediu que fosse feito a medida de glicemia no meu filho. E quando eles fizeram a medida de glicemia, meu filho estava com a glicemia em 623. 180 é o máximo normal de uma criança. Ele estava com 623. A qualquer instante, meu filho podia ter uma parada cardíaca, sem que nós soubéssemos. Eu tenho 3 filhos. Aqui está minha esposa Juliana, Rafael, Mateus e o Lucas.
Isso aconteceu com o Lucas. E dali mesmo, nós nem pudemos levá-lo para casa, porque ele já ficou internado numa UTI. E passou vários dias na UTI, 5 dias, para que ele simplesmente equilibrasse sua glicemia. E mais 4 dias para que nós, pais, pudéssemos aprender a lidar com essa nova doença, diabetes tipo 1. Deixa eu fazer uma pergunta para o seu coração agora. Me responda com toda sinceridade. E eu cumprimentei vários pais aqui. E muitos estão com seus filhos aqui hoje. Se você tem um bebê de 3 anos, numa glicemia 623, você vai atrás de quem? Você vai lá perguntar ao padeiro o que fazer com seu filho? Você vai lá no açougue perguntar ao açougueiro se ele pode ajudar de alguma forma? É isso que você faz? Não. Nós precisamos de um médico. Um médico não basta. Nós precisamos de um médico especialista nessa área, para que ele dê a solução para o problema. Porque se o médico e especialista na área não der a solução, em mais alguns minutos, você vai perder o seu filho. Com essa história toda de meu filho, eu aprendi uma coisa muito importante. A importância do conhecimento. Nesses momentos, você quer o especialista. Eu posso estar falando nessa noite para alguém que é bem-sucedido nos negócios. Deus tem abençoado você, tem cuidado de você, da sua empresa, da sua família. Mas eu vim aqui fazer uma advertência para você. Se você não procurar o especialista, se você não mergulhar nesse livro, tudo que você construiu não vai adiantar nada. Porque qualquer ser humano que faz todo o preparo para essa vida e nenhum para a vida futura, é sábio por um momento, mas tolo por toda a eternidade. Eu estou dizendo isso para você com todo o carinho que você precisa, porque nós hoje vivemos num mundo muito cruel. E até mesmo aqueles que deveriam estar ensinando a palavra, muitos deles não estão. Porque, infelizmente, a religião tornou-se em nosso século um meio de comércio. E Jesus disse há 2000 anos atrás, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no barranco. Você não pode deixar que qualquer pessoa diga para você como vai ser amanhã, ou o que vai acontecer depois da morte, ou o que vem no futuro. Não. Você não pode deixar. Nós precisamos ouvir a palavra. A Bíblia tem que nos dizer. Porque se ela não disser, você pode ter quantos pós-doutorados você quiser, mas você será facilmente enganado. E milhares estão sendo enganados. E eu, que vivo nesse meio, sou testemunha disso. Outro dia, eu não quero falar mal de ninguém, e não me interprete mal. Eu quero trazer fatos reais para você. Outro dia eu estava em São Paulo, no domingo de manhã, na capital, não tinha nada para fazer no domingo de manhã. Eu disse assim, pois eu vou assistir um culto em alguma igreja. A primeira que eu achar, eu vou entrar. E eu saí no centro de São Paulo e eu me deparei com uma enorme igreja. E eu disse, é aqui que eu vou entrar. O culto estava para começar. Eu entrei, me assentei, 6.000 assentos. E quando a igreja lotou de adoradores, pessoas em busca da palavra, sedentos pela verdade, o culto começou. O pastor entrou, ele pregou 40 minutos. E sabe quantas vezes esse pastor, naquele domingo de manhã, abriu a Bíblia? Ele não abriu a Bíblia. Ele não leu um verso. E quando terminou aquele culto, eu fui um dos primeiros a sair. E quando eu vi aquelas milhares de pessoas descendo a escadaria daquele enorme templo,
Eu me lembrei de um texto falado pelo próprio Cristo. Ovelhas que não têm pastor. Elas vieram aqui para serem alimentadas. Elas estão buscando a palavra. Mas quem devia ensinar a palavra não está ensinando. Eu digo isso para você com toda a convicção de que existem muitos que, em nome da religião, estão ensinando errado ou não ensinam. E nós não podemos ser levados por isso, porque nós estamos na era da informação. Você, para tomar as decisões corretas, você precisa ter acesso à informação. E uma vez acesso à informação, você estará apto a fazer uma escolha. Mas você precisa ter a informação correta em mãos. Essa é a importância da informação. Hoje, nós estamos cuidando do querido Lucas. E para fazermos isso, temos buscado toda a informação que está disponível, para que ele tenha a sua vida normal, viva bem. Você não pode avançar sem ter informação. E se você quiser informação segura, você vai encontrar apenas nesse livro, e nenhuma outra filosofia. Eu estava no Mato Grosso, há uns 2 anos atrás. Eu fui conversar com um professor universitário. Eu fui apelar para que ele, junto com sua esposa, estudassem a Bíblia. A esposa apaixonada pela Bíblia e ele não queria saber. E pediram que eu fosse fazer uma visita para ele. E eu fui até a casa dele. Ele me recebeu muito bem. E quando eu apelei ao coração dele para que ele aceitasse estudar a Bíblia junto com a esposa, ele simplesmente disse para mim: Pastor Arilton, eu não acredito nesse livro. Esse livro que você está segurando, a Bíblia, eu não acredito nele. É por isso que eu não quero estudá-lo. Eu disse para esse doutor em matemática: você tem toda a liberdade de estudar ou não, de querer ou não fazer alguma coisa. Mas me responda só uma pergunta. O que norteia a tua filosofia de vida? Qual é a tua filosofia de vida? A matemática vai te levar aonde? A matemática te ensina o que acontece depois que você morre? A matemática vai te ajudar a entender por que nós sofremos e inocentes sofrem? A matemática vai te entender ou vai te ajudar a entender nossas origens, de onde viemos, quem somos e para onde vamos? A matemática vai te dar isso? Ele simplesmente abaixou a cabeça, porque ele sabia que a resposta era um não. Você não quer? E o que vai guiar você então? Porque alguma coisa vai. Alguma coisa vai. Alguns não acreditam em Deus. E Deus é tão bom que Ele concede esse livre-arbítrio para todos nós questionarmos isso. Como eu apresentei nessas escolas anteriores. Mas eu queria dar para você 4 razões que eu e você temos baseados na lógica, no raciocínio e na Bíblia para aceitarmos a sua existência. O primeiro argumento nós chamamos de cosmológico. Esse aqui é o princípio da causalidade. Nada existe sem causa. Por trás de um relógio existe um relojoeiro. Por trás de um livro existe um escritor, um editor. Se existe a Terra, existe uma causa. Essa causa é Deus. Esse é um argumento racional da cosmologia. As leis que regem o nosso universo provam isso. Cada mecanismo que você estuda, olha simplesmente a posição da Terra em relação ao Sol. Se nós estivéssemos alguns quilômetros mais próximos do Sol, o nosso planeta queimaria. Se estivéssemos alguns quilômetros mais distante, entraríamos no inverno glacial. Ela está na posição correta, perfeita. Esse é o argumento cosmológico. O argumento teológico: Deus se comunica através da Bíblia. E a Bíblia afirma claramente que Ele é o Criador de tudo que existe. Não apenas criou, Ele interage com essa criação e Ele revela-se através da mesma. O terceiro argumento é o argumento moral. Esse ensina que o ser humano tem consciência, senso do que é certo e do que é errado. E você pode buscar as tribos mais primitivas do planeta Terra, locais onde o conhecimento pouco chegou,
e você vai constatar que em todas as sociedades, ter relações sexuais com a mãe não é correto. De onde veio esse senso de que a relação sexual com a mãe não está correta? Esse é o argumento da moral. Deus colocou uma certa moralidade em cada ser humano. Infelizmente, o pecado vai fazendo com que as pessoas percam isso. Mas é o argumento moral. E existe o argumento da profecia bíblica. O que é esse argumento? A Bíblia prova a existência de Deus mostrando sua atuação na história. Um exemplo, ele destrona e estabelece reis. Tudo aquilo que foi predito em nome dele cumpriu-se. Olha para a história. Quando você vai aqui para o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel fala a respeito de impérios que estariam no futuro, 300, 700 anos no futuro. Daniel fala do império medo-persa que chegaria, depois viria o grego, depois viria o império férreo de Roma. Esse império romano se dividiria em 10 partes. Essas 10 partes seriam desconectadas, jamais se ligariam. E quando vamos para a história, nós percebemos a história mundial em apenas um capítulo da Bíblia, Daniel capítulo 2. Como que a Bíblia pôde, como que o profeta Daniel pôde antever 2.500 anos de história? É porque há um Deus que usa a história como um palco da sua atuação e escolheu revelar através dos profetas as suas ações na história. Olha, por exemplo, o elemento preditivo da Bíblia. Você abre a sua Bíblia no Salmo 24, por exemplo, nós temos ali um salmo do sofrimento do Messias. Melhor, o Salmo 22, né? O Salmo do sofrimento do Messias. E no Salmo 22 temos cenas da crucifixão de Cristo. O salmista declara: traspassaram-me as mãos e os pés, uma súcia de malfeitores me rodeia, deitam sorte sobre a minha túnica. Como que podia o salmista Davi, que viveu lá perto do ano 950, 970 antes de Cristo, escrever um evento que estava quase 1000 anos no futuro em detalhes? Esse é o argumento da profecia bíblica. Deus usa a profecia para antever, para revelar para os seus servos aquilo que ainda vai acontecer. E a história é simplesmente o palco da atuação divina. Por isso a palavra de Deus nos ajuda a entender nossas origens, de onde viemos, quem somos, para onde vamos. E se a nossa filosofia não se basear na Bíblia, se nós não entendemos isso pela lupa da Bíblia, nós poderemos nos perder no meio de pensamentos humanistas, filosóficos e etc. E podemos comprometer o maior dom que Deus concedeu para mim e para você, que é o direito à vida eterna. Se você não gravar nada do que eu falar nessa noite, grava uma coisa. Todos nós aqui, nesse ambiente, temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Todos nós. E se você tem buscado conhecimento em todas as áreas da vida, mas não tem buscado conhecimento nesta área, você corre um sério risco de perder tudo. Porque se eu e você perdermos o céu, nós teremos perdido tudo. Tudo. Mas a coisa mais maravilhosa é que esse Deus, que conhece-nos antes do nosso nascimento, nos ajuda a entender a vida, o sofrimento, a dor e a miséria. E Ele não só ajuda a entender, como Ele diz que Ele tem planos. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Este é o pensamento que Deus tem para você. Mas eu queria falar para você nessa noite, eu queria concluir, falando para você de que o Deus que esse livro apresenta, Ele não fica preso nessas páginas. Ele é um Deus pessoal. Ele salta dessas páginas
para a nossa vida. Eu vou contar para você uma história. É a história dessa foto. Essa foto foi tirada no dia 7 de abril de 2014. Aqui está minha esposa, no hospital, dando à luz ao nosso primeiro filho. Eu segurava a mão dela. E o fotógrafo captou o exato momento em que o nosso filho demorou de nascer. Eles aplicaram algum tipo de anestesia, tentando aliviar o sofrimento da minha esposa, que de fato não ajudou. E todo o esforço que ela estava fazendo para que ele nascesse, estava sendo inútil. Era o nosso primeiro filho. Eu estava muito apreensivo. Optamos por um parto humanizado. E depois de algum tempo de procedimentos, e nada acontecia, eu ouvi pela primeira vez uma expressão que eu não havia conhecido antes. Quando a médica disse assim: busquem o fórceps. Eu nunca tinha visto um fórceps. Eu nem conhecia um fórceps. E talvez aqui alguém nunca tenha visto um. Mas eles trouxeram 2 garras de aço que se entrelaçam, e eles prenderam a cabeça de meu filho e o puxaram para fora. Eles tiraram meu filho, mas quando o tiraram, completamente sem vida. Meu filho foi colocado diante dos nossos olhos, em cima de uma maca fria. E a pediatra começou os procedimentos para tentar fazer com que ele vivesse, com que ele respirasse. Eu e minha esposa acompanhávamos a cena. Meu filho foi entubado na nossa frente, um balão de oxigênio. 30 segundos, os mais longos da minha vida. 1 minuto. 1 minuto e meio. 2 minutos. E eu sabia que cada segundo era importantíssimo para ele. E nesses segundos mais longos da minha vida, eu disse para esse Deus que eu conheci aos 13 anos de idade. Eu disse assim para ele: Pai, lá em casa tem uma placa numa porta. No quarto do nosso filho, nós colocamos uma plaquinha com o nome Rafael. E eu não saio desse hospital sem meu filho e ele vivo, porque o Senhor é Deus. Eu não saio desse hospital sem meu filho e ele vivo, porque o Senhor é Deus. Cerca de 2 minutos de procedimento. Até que de repente meu filho, Rafael, deu um grito e respirou pela primeira vez. Eu senti o alívio na face dos médicos que estavam ali. Agora restava uma dúvida: tanto tempo sem oxigênio, as sequelas poderiam ser para a vida toda. Levaram meu filho para um centro de tratamento intensivo, fizeram todos os exames. E o meu filho, a despeito de ter passado 2 minutos sem respirar, não tinha um único defeito. Meu filho é perfeito. Sabe por quê? Porque eu acredito num Deus que não está nas páginas da Bíblia, mas é um Deus que está do nosso lado, todos os dias da nossa caminhada. Rafael completou
música agora. Eu queria que enquanto você ouvisse essa canção, você pensasse: quão disposto estou eu a buscar conhecer mais desse Deus? O que vai acontecer com a minha vida se eu ignorar o conhecimento dele? O que poderá acontecer se eu não estiver conectado com ele ou conhecendo sua palavra? Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção.